Olá, caros alunos. Atendendo o pedido de alguns alunos, nós vamos fazer, a partir de hoje, algumas revisões partindo de algumas questões que caíram no Enem de 2019, questões de filosofia. Eu vou trazer aqui uma questão sobre Foucault na aula de hoje, depois a gente vai trazer outras questões. Então vamos lá à questão. Penso que não há um sujeito soberano, fundador, uma forma universal de sujeito que poderíamos encontrar em todos os lugares. Penso, pelo contrário, que o sujeito se constitui através das práticas de sujeição, ou de maneira mais autônoma, através de práticas de liberação, de liberdade, como na antiguidade, a partir, obviamente, de um certo número de regras, de estilos que podemos encontrar no meio cultural. Antes de analisar as alternativas dessa questão, nós temos que nos atentar para algumas questões que aparecem no próprio conteúdo dessa passagem de Foucault. Nós vimos em algumas aulas como que Foucault aborda a questão das relações de poder através das chamadas tecnologias do poder. Nós não vamos voltar aqui nisso agora. Nós também vimos naquele livro As Palavras e as Coisas como que o homem é uma invenção recente na concepção de Foucault, o homem enquanto sujeito. E tomando essa abordagem como referência, nós vemos que nessa citação existe uma certa concepção de sujeito. Mas como assim? Como que existe uma concepção de sujeito se ele fala que é uma concepção criada recentemente? Foucault não pensa uma ideia tradicional de sujeito como, por exemplo, a pensada nas concepções humanistas, que tentavam chegar a um tipo de essência do ser humano, nem nas concepções epistemológicas, racionalistas, empiristas, que colocam o sujeito como detentor do conhecimento objetivo. Para ele, o sujeito tem uma formação baseada em discursos que são fruto de relações de poder que partem de diversas instâncias. Mas é importante a gente ressaltar que, como nós vimos ao falar da microfísica do poder, naquela aula que eu falava da macrofísica e microfísica do poder, o poder não é algo que está em um lugar e não em outro, como se ele estiver comigo, não está com outro. Não, ele está em todos os lugares. Ele se exerce em diversas circunstâncias, desde as mais pequenas relações. Por isso o sujeito é ao mesmo tempo produto do discurso e produtor desse discurso. Ou seja, para ele, o sujeito, a sua constituição e o seu conceito estão ligados a essas relações de poder. Então, nesse sentido, seguindo essa proposta de Foucault, nós chegamos a uma conclusão de que não há um sujeito pré-estabelecido, como aquela geração essencialista poderia pensar, do qual emanariam as relações de poder. Pelo contrário, para Foucault, você tem os sujeitos que são construídos, produzidos a partir dessas relações de poder. Então, para ele, a própria noção de sujeito é uma construção, ela resulta de uma produção, é o que a gente chama de enunciado social. Então, basicamente, para Foucault, o corpo ele está inserido nesse social e por isso é marcado pelo social. Todas as relações sociais são relações de poder e, de acordo com cada momento sócio-histórico, as dinâmicas de sujeição ou liberação, elas são subjetivadas pelo indivíduo. Então, essa ideia de indivíduo, de sujeito e de ser humano aparece dessa forma em Foucault. Dito isso, nós podemos voltar ao texto aqui e perceber quais são os elementos aqui que estão presentes quando ele fala, por exemplo, de que não há um sujeito soberano, e que o sujeito se constitui pelas práticas e a partir de um meio cultural. Então vamos nas alternativas. Letra A. Nesse sentido, nós poderíamos dizer que há uma necessidade de preceitos jurídicos? Não, porque apesar do texto falar em regras, ele não está restringindo essas regras ao campo legal. Porque, como nós já vimos na aula que nós falávamos da diferença entre moral e direito, o direito ele parte das regras, mas nem toda regra é incorporada ao direito. Da mesma maneira, aí, a letra B. A letra B ela está errada porque a subjetivação ela não tem pressupostos lógicos. Isso ocorreria, por exemplo, numa análise gnosiológica, do conhecimento epistemológico, em que a gente situa o sujeito de um lado e o objeto do conhecimento do outro, mas não é esse o caso aqui, não. Então, também a letra B ela também não está certa. A letra C, ela está correta? Sim. Por quê? Porque a subjetivação ela se efetiva numa dimensão contingencial, quer dizer, não é necessária, é contingencial, processada em interações sociais, como eu acabei de falar. Porque, como eu disse, o pensamento de Foucault, expresso nesse texto, ele aponta para a impossibilidade de um ser absoluto, ou uma ideia de sujeito universal, ou seja, um sujeito com uma essência que já está definida, como até então já havia sido pensado anteriormente, na geração humanista ou essencialista, se vocês preferirem. Então, ele afirma também que esse sujeito
ele se efetiva a partir de interações que ocorrem no meio cultural e social. Isso está aí só nesse textinho, né? Só nesse pedaço de texto da obra de Foucault, né? Na letra D, por que ela está errada? Porque a transcendência e os princípios religiosos, eles não estão expressos como fundamentos da construção dos sujeitos. Na verdade, a proposta de Foucault está mais para uma imanência do que para uma transcendência, né? Então, uma imanência na realidade, não uma transcendência, ou seja, algo fora da realidade, né? E, por último, essa alternativa que coloca a dimensão essencial fundamentada em parâmetros substancialistas é a mais equivocada de todas. Por quê? A subjetivação, a partir de uma essência, é exatamente a crítica que Foucault faz, como a gente acabou de lembrar. Assim como Foucault, nós tivemos vários outros filósofos que também criticaram essa geração essencialista, como por exemplo Jean-Paul Sartre. Então, gente, nessa questão aqui, basicamente era só uma revisãozinha rápida para a gente poder compreender como que a gente resolve uma questão como essa. Basicamente, olhando no texto, né? E o texto ele já produz ali algumas respostas, só que se você conhece Foucault, se você já conhece algumas posições de Foucault, fica muito mais fácil de resolver, né? Principalmente como eu falei, né? A gente já trabalhou aí sobre microfísica do poder, sobre relações de poder, sobre essa ideia de sujeito, isso tudo está presente nesse pequeno texto de Foucault. Então, espero que tenha sido claro. Até a próxima aula.